Os jogadores eles sentiram uma diferença muito grande, muito clara, quando o Ramon Dias e o Emiliano eles sucedem à comissão técnica do Antônio Oliveira. Em termos de conversa, em termos de preparação, em termos de maturidade, em termos de prontidão. Cara, eles olharam e falaram assim, caramba, vai dar bom. Isso antes dos reforços, tá? Posso garantir pra vocês que assim, na chegada do Ramon, eles já perceberam que a coisa ia andar, ia engrenar. E realmente o trabalho teve uma constância interessante, teve uma evolução. O time começou a jogar melhor. Há um padrão. Quando ele escalava 3 zagueiros ou 3 volantes, né? Quando ele mexeu, ele teve repertório. Quando ele mexeu no time várias vezes, os jogadores tinham confiança. Ou tem, né? Não dá pra dizer que eles perderam a confiança, mas sempre tiveram confiança no trabalho do Ramon. Recentemente, há uma desconfiança. Há uma desconfiança por conta de algumas mexidas. Ninguém entendeu o que ele fez nesses dois últimos jogos. Os 2 meias e 2 volantes apenas contra o Flamengo no Maracanã, e aquele amasso que foi, e agora, recentemente, essas trocas estapafúrdias ali na reta final, com o time ganhando, mas por um placar mínimo, né, de 2-1, e acabou chamando o Inter, até pelas trocas que o Inter estava fazendo, e com isso o Inter chegou ao empate. Então, assim, não foi algo bem recebido por alguns jogadores, não vou citar todos aqui, né, mas por alguns jogadores do elenco. E também dizer pra vocês que eu vejo muita gente, inclusive, nesse termômetro de rede social, pedindo fora Ramon. O Ramon não vai cair agora, né, por várias circunstâncias. E uma delas não é nem o fato dele estar nas semifinais das Copas. Não é nem isso. É o fato de que você mexer com toda essa estrutura nesse momento do Campeonato Brasileiro é muito arriscado. Porque, beleza, você pode trazer um técnico, e não sei qual, de verdade, assumiria agora nessa condição. Você pode trazer um técnico que, sei lá, o cara recupere o time e emende aí 3, 4 vitórias, o que é muito difícil, você fazer isso numa virada de trabalho. A tendência é o cara dar uma patinada no começo. Mas ok, você, sei lá, traz um técnico e com essa perspectiva. Ou você traz um treinador, você mexe completamente na estrutura, você causa uma ruptura tão grande que o time perde ainda mais confiança. Então, não haverá risco nesse momento, pelo menos nesse sentido. A diretoria não vai mudar agora, por várias circunstâncias, mas especialmente por isso. Não vai arriscar o trabalho. Tem as semifinais das Copas, tem, mas não é só isso. É o fato de, no Brasileirão, você tentar dar confiança ao Ramon, dar estabilidade ao elenco e mexer o menos possível. O Ramon tá até um pouco, digamos assim, desconectado com o que está acontecendo, pelo menos no discurso. Talvez internamente ele tenha outra verve, outra vertente, outra postura, mas no discurso externo é preocupante o que ele tem dito. Não, estamos tranquilos, vamos sair dessa situação. A sensação que dá é que ele não está entendendo qual é a gravidade do problema. Então, assim, o Ramon, ele está tendo tranquilidade para trabalhar nesse momento, ele vai ter essa tranquilidade e ele vai ter que recuperar o Corinthians. Agora, para o ano que vem, bom, aí eu diria para vocês que a análise já começou. A avaliação do trabalho dele já começou. E é claro que isso vai ser definido só no final do ano, ou quando as coisas se definirem, né? O Corinthians campeão, Corinthians eliminado, mas permanece na Série A, Corinthians campeão e 15º, 14º do Brasileiro. É claro que o resultado vai balizar essa análise. Não dá pra você imaginar, eu vi muitos comentários dizendo assim, poxa, você tá sendo resultadista. Se tivesse vencido, o comentário seria outro. Mas é óbvio. E existe algo mais importante do que o resultado? Só que eu estou analisando o porquê chegou nesse resultado. Existe uma causa pelo qual se chegou a esse resultado. E ela é muito clara e óbvia, que teve a interferência do técnico. Então, se o Corinthians for campeão e sei lá, e permanecer ali na 15ª colocação, significa que haverá uma recuperação. Inclusive no jeito de jogar, que já existiu. Só que essa recuperação no jeito de jogar, no desempenho, que é enaltecido pelo Ramon, não pode parar por aí. Tem que vir o resultado também. Porque o resultado é o que mais importa, é o soberano. Não adianta a gente chegar ao final do ano e falar assim, mas o Corinthians evoluiu, né? Não, mas hoje tem um padrão e vai disputar a Série B no ano que vem. Não adianta. Não adianta. O Corinthians precisa ficar na Série A. Então, essa melhora tática, técnica, que a gente vê no trabalho do Ramon, ela precisa estar somada, ela precisa estar acompanhada de uma permanência. E um título nem é o mais importante, mas se vier, melhor. Mas a permanência, especificamente a permanência. Isso pode indicar a manutenção do Ramon para o ano que vem? Isso pode, evidentemente. Mas assim, vai depender muito desses próximos jogos. Porque se ele escapar, assim, sei lá, na Bacia das Almas, sabe, aos 48 do segundo, no último jogo lá, com um gol de um resultado paralelo, sei lá, e não conquistar nenhum título nas Copas e permanecer dessa maneira, é muito difícil que ele permaneça. Porque assim, já existe uma análise de que o Ramon começou a cometer erros em momentos importantes. E isso pode ser prejudicial para sua permanência no ano que vem. Ele esboçando uma recuperação a partir de agora, entendendo aquilo que fez de errado e também indo bem aí nessa reta final das Copas. E quando eu digo indo bem, daqui a pouco não é nem o título, sabe? Você tem que somar as duas coisas, porque o título de uma Sul-Americana, ele vai ficar esvaziado se o Corinthians for rebaixado. Então assim, precisa existir uma prioridade aqui e aqui será um bônus. Se ele vier, melhor. Se não vier, tudo bem, pelo menos eu estou analisando dessa maneira, mas desde que permaneça na Série A. Vai ser o grande título do Corinthians na temporada, a permanência na Série A. Ainda dá, matematicamente é possível, o time vem jogando melhor, tem jogadores que estão chegando agora, o Memphis nem está 100% ainda, ele vai ser importante nessa reta final, ele pode jogar o Brasileiro, diferentemente da Copa do Brasil. O Yuri Alberto voltou a jogar absurdamente bem, então assim, dá, mas o técnico precisa ajudar.
inclusive ajudar a si próprio, porque ele, recuperando bem o time nessa reta final, provavelmente, aí o Augusto não terá o que fazer. Se ele recuperar bem o time e ele parar de fazer essas bobagens que ele fez nos últimos jogos, o Augusto vai pensar o seguinte: caramba, esse cara recuperou o time, nos entregou uma temporada de uma forma tranquila, eu vou confiar nele mais uma temporada. E é isso que vai acontecer, se ele não agir corretamente. Para vocês terem uma ideia, eu acompanho muito o pessoal do Sul, né? E eu fui analisar e conversar com alguns jornalistas lá sobre como eles viram, né, esse empate, né? O olhar do Inter, em relação ao Corinthians. E qual foi a análise deles? O Baldasso, né, que é um cara que mais verborrágico, assim, né? O Baldasso, que é um cara mais um expoente, né, da torcida colorada, ele apelou para a questão da arbitragem, né? Porque realmente ele tem razão no lance do Kaká com o Ener Valencia, pelo menos eu concordo com ele nesse aspecto. Claro que ele ignora o escanteio que foi completamente equivocado no gol, mas ele tem uma análise, se a gente filtrar, né, o que o Baldasso diz, ele tem uma análise interessante que ele diz o seguinte: não jogamos bem. O Corinthians foi superior. Então, o próprio Baldasso, que é um torcedor fervoroso, e eu ouvi outros lá, como o Leonardo Meneghetti, o João Batista Filho, eles entendem que o Inter consegue o empate por conta da estrela do Roger. Eles colocam como estrela, né? Ou mexida do Roger, né? Estrela do menino, Ricardo Matias, que é um menino da base, que tá tendo mais, digamos assim, tá vivendo um momento melhor, inclusive, que o do Ener Valencia. Mas eles entendem que não foi um jogo que o Inter mereceu vencer. Que o Inter joga bem ali, depois de tomar o gol logo no começo, aí o Inter recupera um pouquinho as rédeas do jogo, empata o jogo até numa bola, né, que desvia e tudo mais, mas que depois só deu o Corinthians. Eles entendem isso. Pra vocês verem qual é a análise que vem de lá, de que o Corinthians entregou o resultado. Corinthians, leia-se Ramon Dias. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui, inscreva-se no canal, tô aguardando a sua inscrição, e me conta aí nos comentários se você ainda acredita. Eu volto na próxima. Tchau! Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, o Coringão. Informações exclusivas e atualizadas para você ficar perdendo de tudo, não perde nada. Chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho. Aqui é super importante, então você já deixa seu like aí, se inscreve também. Gostou das notícias? Se inscreve para você receber diariamente as notícias do maior clube do Brasil. Um grande abraço, tamo junto, fui!